A insegurança é como uma sombra silenciosa. Ela não grita, mas acompanha cada passo, sabotando decisões, destruindo oportunidades e nos fazendo duvidar de nós mesmos. Muitas vezes ela não nasce de algo real, mas de pensamentos distorcidos, medos exagerados e comparações injustas. Os estoicos, há mais de 2000 anos, já entendiam que a raiz da insegurança está na forma como interpretamos o mundo e a nós mesmos. Eles sabiam que, ao treinar a mente para focar no que está sob nosso controle e aceitar com serenidade o que está além dele, é possível dissolver a insegurança como gelo ao sol. Neste vídeo, você vai descobrir como aplicar esses ensinamentos milenares para fortalecer sua autoconfiança, parar de se sabotar e finalmente agir com firmeza, clareza e coragem em qualquer situação. A insegurança não surge do nada, ela é construída, tijolo por tijolo, ao longo da vida. Pequenas experiências de rejeição, críticas que ficaram gravadas na memória, comparações injustas que aceitamos como verdades. Tudo isso vai moldando uma narrativa interna de que não somos bons o suficiente. E o mais perigoso é que, muitas vezes, acreditamos nessa narrativa sem questionar. A mente começa a buscar evidências para confirmar essa crença, distorcendo a forma como vemos nós mesmos e o mundo. Os estoicos nos alertam para esse ponto. A insegurança não é uma verdade absoluta, mas um julgamento que nós mesmos criamos. E se foi criada, pode ser desconstruída. Ao entender isso, você começa a perceber que o problema não é quem você é, mas o que você pensa sobre quem você é. Essa simples mudança de perspectiva é como abrir uma fresta de luz em um quarto escuro, e essa luz pode crescer, se você permitir. Mas aqui está um ponto que quase ninguém percebe. A insegurança não é só um obstáculo, ela também é um sintoma. É o reflexo de expectativas irreais que você coloca sobre si mesmo ou que absorve do mundo ao seu redor. Nós nos cobramos perfeição, esquecendo que até os maiores filósofos, guerreiros e líderes cometeram erros e sentiram medo. Marco Aurélio, um dos imperadores mais poderosos da história, escrevia diariamente para si mesmo, lembrando-se de não se perder nas opiniões externas e de manter a calma diante das incertezas. Isso significa que sentir insegurança não faz de você fraco. O que realmente importa é o que você faz quando ela aparece. A filosofia estoica nos ensina que não devemos lutar contra o sentimento em si, mas contra a reação automática que ele provoca. E isso muda tudo. Porque quando você para de se enxergar como vítima e começa a se ver como alguém capaz de escolher suas respostas, a insegurança perde força. E aqui entra uma das lições mais poderosas do estoicismo: separar o que está sob seu controle do que não está. A insegurança cresce quando gastamos energia tentando controlar coisas que nunca estarão nas nossas mãos, a opinião dos outros, o futuro ou eventos imprevisíveis. Epicteto dizia que a liberdade está em não depender de coisas que não podemos controlar. Quando você entende isso profundamente, a insegurança deixa de ser um monstro invisível e se transforma em algo pequeno, quase irrelevante. É como perceber que o barulho que te assustava no escuro não passava de uma porta rangendo. O segredo não está em tentar eliminar o medo de forma mágica, mas em mudar o foco. Investir energia no que você pode fazer agora, como que tem, onde está. E quando essa mudança acontece, a insegurança deixa de ser a sua voz dominante e passa a ser apenas um sussurro distante. A insegurança, quando não enfrentada, cria um ciclo silencioso e destrutivo. Você sente medo, evita agir, perde oportunidades e, ao ver os outros avançando, reforça ainda mais a crença de que não é capaz. É como correr em uma esteira. Você se cansa, gasta energia, mas continua no mesmo lugar. O problema é que quanto mais tempo você passa nesse ciclo, mais ele parece impossível de quebrar. E aqui está um detalhe que poucos percebem. A insegurança raramente grita, ela sussurra, de forma convincente, que não é o momento certo ou que você precisa estar mais preparado. Esse é o disfarce mais perigoso da autossabotagem. Os estoicos, porém, tinham uma arma contra isso: a ação deliberada.
Em vez de esperar pela confiança para agir, eles agiam para conquistar a confiança. É exatamente o oposto do que a maioria faz hoje. Imagine um soldado romano prestes a entrar em batalha. Ele não espera sentir-se seguro para dar o primeiro passo. Ele avança porque sabe que ficar parado é ainda mais perigoso. É assim que a vida funciona. Esperar que a insegurança desapareça antes de agir é como esperar que o mar esteja completamente calmo para aprender a nadar. Os estoicos ensinavam que a coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de agir apesar dele. E isso não é algo que você nasce sabendo, é algo que se treina. Pequenas ações diárias, mesmo que desconfortáveis, começam a reprogramar sua mente para responder diferente. Cada vez que você enfrenta o que teme, prova para si mesmo que é capaz, e essa evidência real começa a silenciar as histórias falsas que a insegurança contava sobre você. Outro ponto essencial é entender que a insegurança cresce no silêncio. Quando você guarda seus medos para si, eles se tornam gigantes. Ao contrário, quando você coloca seus pensamentos à prova, seja conversando com alguém de confiança, seja escrevendo sobre eles, você começa a enxergar o exagero e a distorção que eles carregam. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E isso é visível quando tiramos nossas preocupações da cabeça e as colocamos no papel. Muitas vezes, o que parecia um obstáculo intransponível se mostra apenas um degrau. Essa prática simples, aliada à ação constante, começa a desmontar o ciclo da autossabotagem peça por peça, até que a insegurança já não tenha mais onde se esconder. Os estoicos não apenas falavam sobre superar a insegurança, eles praticavam, todos os dias, técnicas para treinar a mente como um soldado treina o corpo. Um dos exercícios mais poderosos era a premeditação dos males, premeditatio malorum. Marco Aurélio fazia isso constantemente. Imaginava mentalmente as dificuldades que poderia enfrentar no dia seguinte, desde pequenos incômodos até grandes desafios. Por quê? Porque ao se preparar emocionalmente para o que poderia dar errado, ele eliminava o elemento surpresa. Assim, quando a adversidade realmente chegava, ele já estava pronto. Você pode aplicar isso hoje, antes de uma reunião importante, uma conversa difícil ou um passo ousado na sua vida. Visualize os piores cenários e, principalmente, como reagirá a cada um deles. Essa prática não aumenta o medo, ela o enfraquece, porque transforma o desconhecido em algo familiar. Outro exercício essencial é o distanciamento das emoções, também chamado de visão de cima. Epicteto nos lembrava que não são as coisas em si que nos afetam, mas a opinião que temos sobre elas. Quando a insegurança vier, imagine-se como um observador olhando de fora, como se fosse um narrador da sua própria vida. Pergunte-se, se eu fosse um amigo me vendo agora, o que eu diria para mim mesmo? Essa mudança de perspectiva tira você da posição de vítima e coloca no papel de estrategista. É como sair do meio da tempestade e observar o céu de longe. De repente, você percebe que ela é menor do que parecia. Esse distanciamento, repetido diversas vezes, enfraquece o impacto emocional da insegurança e devolve clareza para agir. E, por fim, uma das ferramentas mais subestimadas do estoicismo, o memento mori, lembrar-se de que a vida é finita, não de forma mórbida, mas como um chamado para a ação. Os estoicos acreditavam que a consciência da morte não é para nos assustar, mas para nos libertar. Quando você percebe que cada dia que passa é um dia a menos para viver, a opinião dos outros perde peso, o medo de errar diminui e a insegurança perde o poder de te paralisar. Pergunte-se, se eu tivesse apenas 1 ano de vida, eu deixaria a insegurança decidir por mim? Essa reflexão simples é capaz de esmagar dúvidas e despertar coragem. Porque, no fim, o maior risco não é falhar, é olhar para trás e perceber que a insegurança te impediu de viver como poderia. Vencer a insegurança não é um evento único, é um treino diário. Os estoicos sabiam que a mente é como um músculo. Se você não a exercita, ela enfraquece. E se você volta a alimentar pensamentos de dúvida e medo,
a insegurança encontra um caminho para retornar. É por isso que a disciplina mental é tão importante. Marco Aurélio escrevia todos os dias, reforçando seus princípios, porque sabia que a batalha contra as próprias fraquezas nunca acaba. Você também pode criar seu próprio diário estoico, registrando vitórias sobre a insegurança, desafios superados e lições aprendidas. Isso não só mantém sua mente alinhada, mas também constrói um histórico de provas concretas de que você é capaz. E, diante de um momento de dúvida, essas evidências são como escudos contra ataques invisíveis. Outro ponto fundamental é escolher conscientemente o que você consome e com quem você se conecta. A insegurança se alimenta de comparações e de mensagens que reforçam inadequação. Por isso, se cercar de pessoas e conteúdos que promovem clareza, coragem e propósito é como manter seu campo mental protegido. Os estoicos valorizavam a convivência com pessoas que os desafiavam a serem melhores, não aquelas que os puxavam para baixo. Pergunte-se, isso que estou ouvindo, lendo ou assistindo me fortalece ou me enfraquece? Essa filtragem intencional evita que pequenas sementes de dúvida cresçam dentro de você. E com o tempo, você começa a perceber que a insegurança não tem mais o mesmo terreno fértil que tinha antes. Por último, e talvez mais importante, é entender que confiança não é se sentir pronto, é se sentir comprometido. Os estoicos agiam mesmo quando não tinham todas as respostas, porque sabiam que a clareza vem durante o caminho, não antes de começar. Você não elimina a insegurança esperando que ela suma. Você a elimina construindo uma vida que a contradiz todos os dias. Cada ação coerente com seus valores é um golpe que enfraquece essa velha voz que dizia, você não consegue. E quando olhar para trás, vai perceber que ela não desapareceu de repente. Ela foi perdendo força até se tornar irrelevante. É nesse ponto que você não apenas supera a insegurança, mas a transforma em um lembrete constante de que você é mais forte do que imagina. A insegurança vai sempre tentar bater à sua porta. Ela vai usar as mesmas histórias antigas, vai tentar te convencer de que você não é capaz, de que não é o momento certo, de que é melhor esperar. Mas hoje você já sabe, ela não é uma sentença. É apenas um eco de pensamentos que podem ser substituídos. Os estoicos nos mostram que a vida não espera pelo nosso medo passar, ela acontece agora. E cabe a nós decidir se seremos espectadores ou protagonistas. A insegurança pode até estar presente, mas a decisão de agir é sua. E toda vez que você escolhe agir, mesmo tremendo, mesmo duvidando, você está provando para si que é maior do que ela. Olhe para a sua vida hoje e pergunte, quantas oportunidades eu já perdi por deixar a insegurança decidir? Quantos caminhos eu poderia ter seguido? Quantos momentos eu poderia ter vivido? Se tivesse agido apesar do medo, não deixe que essa lista cresça. A partir de agora, use os exercícios estoicos. Separe o que está sob seu controle e mantenha o foco no que realmente importa. Cada passo que você dá nesse caminho fortalece sua mente, até que um dia, quando a insegurança aparecer, você vai apenas sorrir, porque saberá que ela não tem mais poder sobre você. Afinal, o maior arrependimento não vem de ter falhado, mas de nunca ter tentado. Hoje é o dia em que você para de esperar, se sentir pronto e começa a agir como alguém que sabe que a vida é curta demais para ser controlada pelo medo. Lembre-se, coragem não é ausência de insegurança, é a decisão consciente de seguir em frente apesar dela. E essa decisão só você pode tomar.